apresentação do tema desta noite. Em primeiro lugar, gostaríamos de agradecer à Casa do Caminho por nos proporcionar essa apresentação, essa live. Estamos vivendo um período difícil para todos e não é possível as palestras presenciais, então utilizamos esse meio, o meio da informática, que nos permite que a gente possa levar o conhecimento, compartilhar as informações nos lares de vocês. Então, antes de começarmos a nossa apresentação, nós vamos fazer uma prece de abertura para que a gente possa elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, a Deus. Então vamos começar então com a nossa prece. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus e agradecer por estarmos neste momento, nessa live, tendo a oportunidade de podermos compartilhar os ensinamentos sobre nossa evolução espiritual. Pedimos aos amigos espirituais que nos inspire e nos auxilie nesta exposição sobre a doutrina espírita. Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade de podermos servir de instrumento para a compreensão dos seus ensinamentos. Então, o tema desta noite é Em Busca da Evolução Espiritual. Em busca da evolução espiritual é o que todos almejamos, evoluir em todos os sentidos, sentido intelectual, sentido moral, religioso. Estamos em busca de respostas para nossas aflições, para as nossas dúvidas. Esse é o comportamento humano, meus irmãos. Somos todos espíritos inquietos, vivendo experiências humanas em busca de amor, em busca da harmonia, em busca do conhecimento. A doutrina espírita, ela é alicerçada em princípios básicos fundamentais. São princípios abertos, sujeitos a debates e discussões. Não são verdades inquestionáveis. Allan Kardec relata em uma das suas obras que a doutrina espírita, ou como ele gostava de mencionar, a ciência espírita, anda lado a lado com a ciência, afirmando que se em algum momento a ciência avançar e comprovar que a doutrina espírita está errada em relação a algum ponto, ela deverá se rever naquele ponto. Se uma verdade nova for revelada, ela aceitará. Essa afirmativa de Kardec é de suma importância para que o Espiritismo não se torne uma doutrina dogmática, fechando-se e impedindo o seu avanço. Já não existe mais tempo para a fé cega. Nós, espíritos encarnados, espíritos vivendo experiências humanas, temos que nos balizar pela razão. Então, não existe mais tempo para a fé cega, a fé dogmática. A ciência espírita é alicerçada em 3 pilares: filosofia, a ciência e a religião. Filosofia é a palavra de origem grega que significa amor à sabedoria. Consiste no estudo de problemas relacionados à existência, à verdade, aos valores morais, à mente e à razão,
A ciência busca no entendimento das leis da natureza as respostas para as nossas indagações, conhecimentos, estes adquiridos pela pesquisa e práticas desenvolvidas através do método científico. A religião é religar o homem, espírito, o homem com a espiritualidade, com Deus, é o estudo das coisas sagradas, é o estudo das coisas divinas. Um dos pilares da doutrina espírita, esse pilar filosófico, então a filosofia, o seu propósito, é o processo único que ilumina a ignorância e transforma em relativa sabedoria. É de natureza espiritualista e materialista. Seus objetivos é ampliar a visão do mundo, a sabedoria da vida e a concepção racional do universo. A filosofia utiliza muito a ciência que nós chamamos de metafísica. Metafísica está além da física, além dos conhecimentos já adquiridos pela física. Podemos até chamar como ciência primeira. Outro pilar muito importante da ciência espírita é o pilar da ciência, porque é com o conhecimento que inclui a garantia da própria validade ao grau máximo da certeza, forma de aquisição de conhecimento pelo método científico. É a demonstração, é a descrição, é a interpretação de fatos e acontecimentos ou fenômenos analisados e julgados pelas verdades que estão as provas ou as evidências universais. Muitas de nossas verdades atuais, elas são relativas, pois referem-se ao tempo que vivemos. Tanto vale essa verdade na ciência como na conduta moral. Em busca da evolução espiritual, somos nós, espíritos, encarnados, vivendo experiências terrestres. Nesse planeta de evolução, nesse planeta que estamos vivendo hoje, nós certamente já passamos, já vivemos muitas encarnações, já tivemos muitos aprendizados. A primeira revelação é de Moisés. Moisés, então, em 1250 anos antes de Cristo, estabeleceu as bases para o convívio humano, para os relacionamentos humanos, através dos ensinamentos repassados a ele, para que ele, através dos 10 mandamentos, para que ele divulgasse à humanidade, estabelecendo as leis da convivência terrestre. A nossa segunda revelação veio através do Mestre Jesus. O Mestre Jesus ensinou-nos sobre a imortalidade da alma, a lei do amor incondicional, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo, praticar o bem, ensinou-nos a fé, a esperança e a caridade e, principalmente, ensinou-nos o que é ser humilde. Também ensinou-nos a benevolência e principalmente nos falou muito sobre a conduta moral. E a conduta moral é um dos tripés para a elevação espiritual, para a nossa evolução. Nós, espíritos, talvez, mas temos quase que certeza, já vivemos muitas encarnações neste planeta, que para nós é uma escola. Então, lá na Idade Média, estudando um pouco, voltando um pouco ao passado, para que possamos compreender a evolução,
Lá na Idade Média, então, o tempo era de domínio dos reis e das religiões. Ao longo da história da humanidade, os médiuns eram acusados de feiticeiros, de bruxos, tinham pacto com o diabo. Neste período da história, os médiuns eram sacrificados nas fogueiras da Inquisição. Vejam que barbaridade, o que ocorria quando alguém fosse contra os ensinamentos e os dogmas que existiam naquela ocasião. Eu coloquei aqui um exemplo de Joana d'Arc. Joana d'Arc era uma jovem com 19 anos, era uma médium que mudou o destino da França. Foi morta na fogueira. Foi morta na cidade de Rouen em 30 de maio de 1431. Por que coloquei este exemplo? Porque foi recentemente, no sábado passado, era 30 de maio, era então o aniversário comemorativo a Joana d'Arc. O mais interessante é que Joana d'Arc, desde jovem, ela dizia, né, que ouvia vozes de Santa Catarina, de São Miguel e de Deus. Isso então causou um grande problema, porque as suas visões, né, ela colocou Carlos IV como rei da França. Então, o rei tinha medo de perder o trono, porque ela tinha um poder muito grande. Ela era muito respeitada. E o Papa, por sua vez, também não admitia que aquela jovem camponesa, semi-analfabeta, pudesse falar com Deus. Ora, o Papa não é o representante de Deus na Terra? Então, por esses motivos, ela foi sacrificada na fogueira da Inquisição. E hoje na França não existe túmulo de Joana d'Arc, resta somente uma placa que menciona o seu nome e a data da sua morte. Então, o tempo foi passando e chegamos na Idade Moderna. A Idade Moderna foi uma idade fantástica. Muitos acontecimentos, muitos espíritos foram conduzidos ao planeta, espíritos que chegaram ao planeta com o objetivo de evoluir, com o objetivo de levar a humanidade a uma outra visão. Galileu Galilei, Isaac Newton, naquela ocasião a Revolução Francesa foi importante, tá? Mas nesse caldeirão de ideias novas, das revoluções, né, que existiam, das quebras de paradigma que existiam na humanidade, surgiu a terceira revelação, que foi através de Allan Kardec, através do professor Rivail. Depois de exaustivo trabalho de comunicação com os espíritos, ele lança o Livro dos Espíritos em 1857. Ora, 1857, vejam que fazem atualmente 163 anos. Nós, como espíritos encarnados no planeta Terra, já tivemos uma grande oportunidade, muitas oportunidades de evoluirmos. De Kardec até os dias de hoje são 163 anos da doutrina. Já éramos para saber e conhecer a doutrina num todo. Bom, Kardec, então, ele gostava de dizer a ciência espírita. Por que ciência espírita? Porque a ciência espírita, ela negava o sobrenatural. As religiões haviam mergulhado o conhecimento humano em crenças, em dogmatismo sombrio, sobrenatural, a fé cega. Kardec, então, prova que o sobrenatural não existe e que a vida dos espíritos é um processo natural. E Kardec estabelece 5 princípios básicos do espiritismo: crer em Deus, a imortalidade da alma, o espírito, a comunicabilidade com os espíritos, a reencarnação e a pluralidade dos mundos. O espiritismo veio para explicar-nos por que existimos, por que estamos neste mundo e qual será o nosso futuro.
Em busca da evolução espiritual, a cultura para a doutrina espírita é o acúmulo de conhecimento, mais o aprendizado moral. Então, o sentimento humano é a sabedoria, são as duas asas com que a alma se elevará para a perfeição infinita. Francisco Xavier escreveu isso no O Consolador. A filosofia espírita busca promover a evolução espiritual através do conhecimento. O espiritismo não é uma fé cega, ela é uma fé alicerçada na razão. Os espíritos, então, revelam a Kardec e eles falam: espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruir-vos, este é o segundo. Ora, isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, mais uma vez, aqui os espíritos colocam que nós precisamos, além dos conhecimentos repassados por Moisés, por Jesus, e agora, com o conhecimento da doutrina espírita, abriu-nos a possibilidade de conhecermos mais os três pilares básicos do espiritismo, que é a ciência, a filosofia e, através da moral, através da nossa evolução moral, chegarmos e, através do conhecimento da religião, estarmos prontos para voos maiores. Então, no espiritismo, a fé é raciocinada e o fator de evolução é da verdade. A evolução das ciências, hoje, podemos compreender como funcionam as leis da natureza. A ciência evoluiu nesses últimos anos, nesses últimos 100 anos, teve uma evolução extraordinária. Podemos citar como exemplo o conhecimento da estrutura da matéria, a lei da gravidade, a lei da gravitação universal. Essa lei permite hoje o lançamento de satélites, permite sabemos como manter um satélite na órbita terrestre, o átomo, as suas divisões, o mundo subatômico, o mundo infinitesimal, a física quântica vem aí para esclarecer uma série de dúvidas. Tudo o que a ciência desenvolveu até hoje é explicada de uma forma convencional e materialista, usando o método científico. Comprovadamente, o método científico, todas essas descobertas, elas estão baseadas na razão. Porém, existe um mundo que nós chamamos o mundo das ciências metafísicas. Existe um mundo que não podemos comprovar a sua existência pelos métodos tradicionais da ciência, pelo método científico, mas sabemos que ele existe. Conhecemos as suas manifestações, que é a comunicabilidade dos espíritos, a reencarnação, as curas espirituais. Com Kardec, através da mediunidade, descobrimos um novo mundo. Com o Chico, descobrimos a reencarnação. Quantas obras importantes foram lançadas, foram escritas por Chico, através da mediunidade. As curas espirituais, existem trabalhos muito importantes, muito ricos sobre curas espirituais. Podemos citar, para aqueles que se interessam por esse tema, o Dr. Paulo César Frutuoso. Tem trabalhos magníficos, tem livros que falam muito sobre as curas espirituais. E de perplexidade em perplexidade, a ciência caminha em campos novos, aos quais não está ainda acostumada.
De repente, sem pretender e sem esperar, descobrirá o Espírito. Está no livro Universo e Vida. Na questão 540 do Livro dos Espíritas, na natureza tudo se encadeia, desde o átomo primitivo até o arcanjo. Hoje a ciência, ela não, para os cientistas não existe mais a matéria. O que existe são energias. Nós somos nada mais do que um complexo energético. E com bilhões e bilhões de átomos e que ressonando formam o nosso corpo. Segundo os espíritos, estamos vivendo num mundo de provas e expiações. Nosso planeta é uma escola para o aperfeiçoamento espiritual nos domínios filosóficos, religiosos e científicos. Jesus nos deixou uma frase: na casa de meu Pai existem muitas moradas. Os espíritos em comunicação nos falam dos diferentes mundos existentes. E a ciência, ela já aceita que existem diferentes mundos, existem várias dimensões. A metafísica já evoluiu muito. Existem muitas hipóteses hoje que estão sendo estudadas para se transformarem em teorias. Então, a metafísica tem como base principal ela desenvolver hipóteses. E depois dos experimentos, essas hipóteses são transformadas em teorias. O conhecimento espírita favorece a melhoria do ser humano. É um processo libertador de consciência. Esclarecimento sobre si mesmo, sua origem, destinação, a razão de se encontrar encarnado. O entendimento a respeito da morte, da vida no plano espiritual. O aprendizado sobre a necessidade de se tornar uma pessoa melhor. Desenvolvimento de virtudes decorrentes da transformação operada no íntimo do ser. Muitas doutrinas falam em desbastar, em lapidar a pedra bruta, como se o nosso espírito sendo uma pedra bruta, com imperfeições. E essas imperfeições, elas estão impregnadas no perispírito. Elas são impregnadas pelas nossas ações, tanto na direção do bem, como na direção do mal. Isso está muito bem fundamentado num livro, Espíritos Decaídos, de Paulo César Frutuoso. Quem tiver interesse, então, vai entender muito bem o que significa as nossas ações para o bem ou para o mal, as nossas virtudes e os nossos vícios. O que isso pode acarretar na deformação do nosso perispírito. Afirma o espírito André Luiz: conhecimento espírita é tão importante no reino da alma quanto a alfabetização nos domínios da vida comum. A humanidade tem tanta necessidade do conhecimento espírita como precisa de pão ou de antibiótico, que devem ser fabricados e armazenados antes que a infecção contamine o corpo ou que a fome apareça. André Luiz refere-se às imperfeições causadas pelos nossos vícios. O pão é o entendimento das leis divinas e o antibiótico são as nossas virtudes. Virtudes estas que aglutinadas, que exercitadas, lapidam nossas imperfeições. Essas imperfeições que ficam impregnadas no nosso espírito. Leon Denis, no livro Depois da Morte, ele fala que o conhecimento do porquê da existência é das consequências incalculáveis para o melhoramento e a elevação do homem. As doutrinas negativas obscurecem a vida e conduzem, logicamente, ao sensualismo e à desordem. O meio de realizarmos é a observação da lei moral em todas as suas formas,
Como este ideal, a sociedade é indestrutível. Então, Leon Denis, ele fala muito sobre a evolução moral como alicerce seguro da humanidade. Na questão 634 do Livro dos Espíritas, quais são os pontos principais da transformação moral que marcará a humanidade terrestre segundo o Espiritismo? A fraternidade deve ser a pedra angular da nova ordem. Somente o progresso moral poderá assegurar a felicidade na Terra, refreando as paixões más. Será ainda o progresso moral secundado, então, pelo progresso da inteligência, pelo progresso do conhecimento, que confundirá os homens numa mesma crença fundada nas verdades eternas. Está escrito no livro A Gênese. Há duas espécies de progresso, podemos dizer duas espécies de evolução, que uma a outra se prestam mútuo apoio, mas que, no entanto, não marcham lado a lado, o progresso intelectual e o progresso moral. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual. Decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Então, o que nós podemos observar hoje, nós temos uma grande evolução intelectual, evolução do conhecimento científico, mas o progresso moral não acompanha esse progresso intelectual. A doutrina espírita, ela é rica, ela é apaixonante. Eu coloquei aqui exemplos de diferentes campos de atuação e de estudos da nossa doutrina, da nossa ciência espírita. Os fenômenos psicocinéticos, a parapsicologia, a transcomunicação instrumental. Eu fico brincando muitas vezes dizendo que, assim como nós temos cientistas aqui estudando a transcomunicação instrumental, do outro lado que nós chamamos, existe também cientistas interessados nesse processo de comunicação entre dois mundos. Hoje nós temos já essa comunicação através da mediunidade, mas no futuro, quem sabe, nós não teremos essa comunicação através de instrumentos. A bioenergia humana, ação espiritual em doentes, a reencarnação, a experiência de quase morte, são domínios, são campos de estudos da ciência espírita. Então a filosofia espírita, ela busca promover a evolução espiritual através do conhecimento. É esse conhecimento, junto com a filosofia e a religião, que complementam o ser espiritual e que são capazes de nos promover para novas experiências espirituais. Emmanuel já disse que duas asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Uma chama-se amor, a outra a sabedoria. Através do amor, valorizamos-nos para a vida, e através da sabedoria somos pela vida valorizados. Na formação dos mundos e da Terra, tem sido sempre um objeto de curiosidade humana. É um assunto envolvente e instigante porque trata da nossa própria origem e trajetória evolutiva. Ele nos traz a refletir acerca de nossa pequenez ante as grandiosas e perfeitas leis que regem o micro e o macrocosmos. Quem não se perguntou ainda, né, sobre a origem da Terra? Por que estamos aqui? O que estamos fazendo? Para onde vamos? Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 37,
ele pergunta: o universo foi criado ou existe de toda a eternidade como Deus? Os espíritos sabiamente respondem: sem dúvida, o universo não pode fazer-se a si mesmo. Se existisse como Deus, de toda a eternidade, não poderia ser obra de Deus. E Kardec comenta: a razão nos diz não ser possível que o universo se tenha feito a si mesmo e que, não podendo ser obra do acaso, deve ser obra de Deus. A ciência tem estudado muito a evolução, né, do universo. Existem muitos trabalhos a respeito desse assunto. Eu vou fazer apenas utilizar um breve comentário aqui do Brian Greene, que ele diz que é um erro comum pensar que o Big Bang é uma teoria sobre as origens cósmicas. Não é verdade. Não nos diz nada sobre o que foi que explodiu, ou o que explodiu, como explodiu. Nem francamente se chegou a ver mesmo uma explosão. Está escrito no livro Tecido do Cosmo. Muito interessante para quem quiser se aprofundar nesse assunto. Existe vida em outros planetas? Os espíritos nos revelam então que sim, e o homem da Terra está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Então, como Jesus já tinha nos dito, na casa de meu pai existem muitas moradas. E os espíritos, novamente, através de Kardec, nos dizem claramente, aí nos mostram e nos falam das diferentes moradas. As nossas diversas existências corporais se verificam em todas na Terra? Nem todas. Vivemos-las em diferentes mundos. As que aqui passamos na Terra não são as primeiras nem as últimas, embora sejam das mais materiais e das mais distantes da perfeição. A visão do mundo, há muitos anos atrás, há muitos séculos, há 100 mil anos, o homem era o centro do universo. Há 2.000 anos, o homem achava que a Terra era o centro do universo. Mais ou menos 500 anos, que o Sol era o centro do universo. Recentemente, há mais ou menos 50 anos, a galáxia era o centro do universo. E atualmente, o universo não tem um objeto como centro. Na verdade, hoje estamos descobrindo que as estrelas que antigamente os antigos pensavam que eram luzes que iluminavam as noites, são, na verdade, galáxias. E nessas galáxias contém milhões de estrelas. E cada estrela tem os seus satélites, como o Sol tem o planeta Terra. Então cada vez mais estamos comprovando, através da ciência, a existência das diversas moradas que existem no universo. A ciência espírita também fala muito dos mundos primitivos, que são mundos destinados às primeiras encarnações dos espíritos. É uma forma humana sem beleza, inteligência e modos rudimentares. Carentes de indústria e de invenções, passam a vida na busca de alimentos. Sem noções de justiça, a força bruta é a única lei. Falam também do mundo que vivemos, que é o mundo de provas e expiações, onde a superioridade de inteligência em relação aos espíritos do mundo primitivo. Apesar dos progressos realizados, os vícios ainda são numerosos. Em geral, os espíritos encarnam para expiar faltas e realizar provas. Muitos se sentem como estrangeiros
expulsos de mundos melhores. A Terra é um exemplo dessa categoria de mundos. A expiação, como o próprio nome diz, é um cumprimento de pena, é um resgate de débitos passados, está ligada geralmente a existências anteriores. As provas são situações em que o nosso espírito será testado em sua capacidade para enfrentar ou suportar as dificuldades. Se sair-se bem, estará apto a subir mais degraus na escala rumo à perfeição. E como vivemos numa escola e somos alunos, devemos assistir às aulas para ser testados com as provas. Provas essas da evolução espiritual. Em determinado tempo, vamos nos perguntar se aprendemos as lições. Caso conseguimos compreender todos os ensinamentos de Moisés, Jesus, Kardec, então vamos ter como prêmio partirmos desse mundo de provas e expiações para mundos de regeneração. Os espíritos estão já há muito tempo vêm nos comunicando sobre que o planeta Terra está passando da fase de mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Estamos vivendo uma transição entre os mundos de expiação e mundos de regeneração. Nesses mundos de regeneração, ainda estão sujeitos às leis que regem a matéria, mas livres da paixão desordenada. Orgulho, inveja e ódio já não mais existem. Ainda tem de suportar provas, porém, as angústias da expiação. Os espíritos que encarnam no mundo não se acham presos indefinidamente a eles. Quando alcançam o progresso, a evolução espiritual que aquele mundo comporta, passam para um outro mundo mais evoluído. Então, a evolução espiritual nos leva ou nos dá um passaporte para que possamos evoluir, para que possamos ter acesso aos mundos mais evoluídos. Sairmos do mundo de prova e expiação para um mundo de regeneração. O progresso é principalmente resultado do esforço individual. Quanto maior for o nosso empenho, melhores serão os resultados alcançados. O progresso nos espíritos é o fruto do próprio trabalho, mas como são livres, trabalham no seu adiantamento com maior ou menor atividade, com mais ou menos negligência, segundo sua vontade, acelerando ou retardando o seu progresso e, por conseguinte, a própria felicidade. Cristo nos disse muito claramente, a cada um segundo as suas obras. E já estamos encaminhando para o encerramento, a ascensão da Terra na hierarquia dos mundos depende essencialmente da elevação moral e intelectual dos seus habitantes. Portanto, meus irmãos, é grande a nossa responsabilidade nesse processo de transformação do planeta para um mundo de regeneração, onde a prevalência do bem sobre o mal atrairá para a Terra os bons espíritos, afastando delas os maus espíritos. Eu gostaria de agradecer a todos por essa oportunidade e dizer que não devemos ter esperança, fé, não devemos ter grande preocupação, devemos seguir os ensinamentos de Jesus, estudarmos, conhecermos, aprofundarmos na doutrina espírita, aprofundarmos nos seus ensinamentos
E como vocês estão observando, aquele barco, Jesus é o guia. Jesus está nos conduzindo. Temos que ter fé, tá? E principalmente nesse tempo que vivemos com a pandemia e todas as nossas nosso medo, devemos entregar o nosso espírito à viagem programada pelo Mestre Jesus. Então, para encerrarmos, vamos para uma oração para o nosso encerramento. Pai de infinita bondade, sustenta-nos o coração na fé, no amor ao próximo, para que a felicidade se multiplique entre nós. Dá-nos a força de lutar pela nossa própria elevação espiritual, para que possamos abraçar o trabalho que nos oferecestes, por misericórdia, para que através dele vençamos as nossas fraquezas, fazendo que a vossa luz se faça presente em todos os corações. Deus, não deixe que a alegria nos faça esquecer a dor do irmão. Ensina-nos a reconhecer a sua bondade em todos os acontecimentos e conceda-nos graça de compreender a sua vontade. Seja ela como for, seja ela onde estivermos, a fim de servir em teu nome. Ampara-nos com o seu amor, hoje e sempre. Que assim seja, meus irmãos.